E aí, vamos lá. Eu creio, deixa eu ver, sim, por enquanto aqui eu não vi mais nenhum comentário. E quando não há mais essa conexão e a pessoa não consegue sair dessa relação por uma dependência emocional ou financeira. Vanessa, nesses casos, a pessoa ela já não tem uma conexão, mas ainda assim ela se vê presa à relação, é porque essa relação está cumprindo função de espelho para mostrar para ela a sua deficiência de coesão interna. E aí, por favor, que a gente possa ouvir isso da maneira adequada, porque o que eu estou buscando fazer aqui não é imputar culpa ou denegrir uma pessoa que opere assim, até porque essa questão que a Vanessa trouxe aqui perfaz o caso de muita gente. O que eu quero trazer aqui é um material para a gente refletir, porque, como disse Jesus, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É apenas olhando para a verdade que a gente tem ocasião para mudar. Porque ninguém pode arrumar um quarto sob um breu de total escuridão, sem nada enxergar. A gente primeiro acende a luz para poder enxergar o que está fora do lugar, para só então começar a arrumar. E em muitos casos, não só a dependência emocional ou a financeira se tornam o pretexto da continuidade de quem, depois de traído ou traída, olha para dentro de si e já não vê mais conexão afetiva. Existe o pretexto de filhos também. E isso é um pormenor à parte que é muito válido de comentar, que aqueles que não encontrando essa conexão para continuar, mas forçam a si mesmos permanecer na relação por causa de filhos, julgando que isso será melhor para os filhos, eu particularmente quero trazer aqui uma palavra para você. Não é por causa dos filhos, é por causa de você. É por causa da sua dependência emocional. Porque em relação aos filhos, o que mais irá encaminhar os filhos de maneira saudável e sábia na vida é a verdade. Sobretudo a verdade que brote do coração. E se você permanecer junto, para que o presépio possa dar conta de dar um encaminhamento melhor para os seus filhos, isso é um ledo engano. Porque os seus filhos podem até crescer em meio a um presépio bonitinho de papai e mamãe juntinhos. Mas se não houver amor, com o tempo eles vão internalizando uma perspectiva altamente adoecida e distorcida de relação. E, sinceramente, eu costumo perguntar a essas pessoas: você veria o seu filho se casando com uma pessoa e permanecendo numa relação nas mesmas condições com que você se força a permanecer na relação em que você está? E a maioria me responde: não, Felipe, eu não vejo. Então por que você permanece nessa relação tomando os filhos como pretexto? Quando se trata de dependência financeira, a coisa de repente é um pouco mais complexa. Nesses casos, eu costumo orientar uma estruturação da vida financeira da pessoa para que então ela possa viabilizar uma separação de uma maneira menos catastrófica. Vale dizer, inclusive, que nós estamos, graças a Deus, num país que existem leis e que isso pode ser pleiteado com advogados. Mas como a gente sabe que isso não funciona para todo mundo, então, dependendo do caso, cabe a orientação para que a pessoa se estruture para poder sair.
Mas eu entendi a natureza da pergunta da Vanessa, porque muitas vezes não é a decisão da pessoa sair. E a dependência, seja financeira ou emocional, ela é apenas um pretexto. Porque, como eu estava dizendo anteriormente, é a relação cumprindo a função de espelho para demonstrar para a própria pessoa um déficit na sua própria psique e na sua própria subjetividade. Portanto, precisa ser trabalhado com essa pessoa um resgate do amor próprio. E amor próprio não é sentimento, amor próprio é decisão. E para que isso possa ser construído na pessoa, precisa se conhecer o modo como isso foi desconstruído, ou o modo como isso não tenha sido alimentado na pessoa. Nesses casos, é muito indicado a psicoterapia para que, pelo diálogo com um profissional, a pessoa possa obter afirmações, colocações e perspectivas que favoreçam a ambiência interna para o nascimento desse olhar diferenciado para consigo mesmo. Eu, por exemplo, já tive muitos pacientes que tiveram esse pretexto, né? Pretextando diversas coisas para não separar, mesmo que as coisas mais indizíveis já estivessem acontecendo dentro da relação. Inclusive, eu me lembro agora muito de um caso de uma relação tão marcada por brigas, desavenças, mentiras, agressividades, e a pessoa vinha constantemente se queixando, e a gente ia conversando, e ela sempre adiando o término, e o modo como ela se queixava já começava a deixar ela encabulada, porque ela mesma ia percebendo como que ela podia se queixar daquela forma e permanecer naquela relação. E quando isso começou a constrangê-la de uma tal forma, projetando isso na interação comigo, ela então resolveu lançar um pretexto. Se não, Felipe, olha, eu sei que está uma bagaça essa relação, mas se eu descobrir que ele está me traindo, aí eu separo. E aí eu virei para ela, meu Deus, você só se separa se você descobrir que ele está te traindo? Ah, é, Felipe. Eu falei assim, olha, eu vou dizer para você, isso é um pretexto que você está criando para ludibriar a sua consciência, que na interação comigo se cobra. Por que não terminar diante de todas essas queixas que semanalmente você traz para mim? E aí você criou um pretexto para poder se conformar, porque você continua no inferno do qual você tanto se queixa. E acredite, minha amiga, se você descobrir que ele está te traindo, você vai viver para perceber que você vai continuar e não vai terminar. Ela, não, Felipe, traição eu não admito, eu vou terminar. Passado alguns meses, ela descobriu. Inclusive, ela nem aguentou chegar o dia da sessão. Prorromperam mensagens no meu celular e ela dizendo, Felipe, papá. Fomos na sessão, mas ela continuou o relacionamento. Porque, na verdade, como a nossa amiga Vanessa descreveu, havia uma dependência emocional, mais do que uma dependência emocional. Havia uma familiaridade com o inferno, de modo que a pessoa fica tão nivelada pelos transtornos aonde ela está inserida, que isso nivela a autoestima dela tão lá embaixo, que ela já não se sente habilitada, muito menos merecedora de viver nada diferente do que ela está vivendo. E aí, sequestrada também pelo sentimento de culpa que advém do discurso das agressividades e das manipulações psicológicas do outro,
ela vai ficando sequestrada dentro daquela relação, não tendo uma coesão interna mínima para tomar uma atitude de sair da relação. E aí é todo um trabalho para você ir estruturando essa subjetividade, para que ela então construa uma estrutura interna favorável para assumir uma decisão e um posicionamento de finalizar a situação, né? E é nessa direção que a gente vai caminhando, porque sim, existe muita gente dentro de relacionamento que, embora ela conscientemente veja que a relação já terminou, mas ela não consegue sair, porque a autoestima dela está nivelada e rebaixada tão negativamente que ela não consegue se visualizar ou perceber dentro de si uma força ou uma determinação com peso suficiente para assumir a dianteira de uma decisão, sem que ela não seja chicoteada pelos seus próprios juízes internos, ou até por críticos internos. Isso, quando acontece com a mulher, é ainda mais delicado. Sobretudo aquelas que são criadas debaixo de uma moral muito restriçora, de que mulher não pode se separar, de que mulher tem que lutar pelo seu homem, de que mulher, né, de que é feio a mulher se separar, ele vai deixar na mão uma série de inseguranças que também cabe avaliar qual é a concepção de mulher que essa pessoa tem de si e reformular essa concepção numa direção onde ela possa reestruturar crenças internas para viabilizar uma decisão consistente na direção da liberdade e da libertação, né? Porque tem, sobretudo nesses casos, né, mulheres, né, que assumem e se resumem a um papel tão rígido de uma concepção limitada, né, e altamente engessada da moral social acerca do papel da mulher, que não tendo um outro repertório ou perspectiva, ela engasga e mesmo vendo uma situação que não tem futuro, ela não consegue sair porque ela não consegue se significar e produzir um olhar consistente e que conceda a ela o poder de relativizar e suportar as críticas que ela vai receber do lado de fora e a eclosão de culpas e convulsões que o próprio juiz interno dela vai promover do lado de dentro, né? É como aqui a Vanessa está falando, cruel quando falam, ruim com ele, pior sem ele. Sim, as pessoas vão fazendo colocações que, caindo dentro, né, da mente e da estrutura, dependendo do modo como foram formadas as crenças da pessoa, isso tudo vão formando trincheiras e impeditivos para que a pessoa construa dentro de si a consistência para a tomada de uma decisão na direção da saúde e da libertação nesse tipo de caso. E isso precisa ser conscientizado, refletido e redirecionado para que essa pessoa encontre a direção, a ambiência interna para a tomada de uma decisão. E a minha amiga Lorena coloca, é o Evangelho que nos liberta. Se Cristo nos libertar, verdadeiramente seremos livres. Lorena, eu concordo com você, porque trazendo então aqui as orientações e os princípios de Cristo,
se alguma mulher ou pessoa se encontra nessa situação aqui que eu acabei de descrever, creia. Estreito é o caminho que conduz para a vida, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. Você precisa escolher se você vai querer agradar a todo mundo, ou se você vai aceitar assumir a singularidade do seu caminho. A singularidade do seu caminho pode ser desconfortável, pode ser algo até de difícil compreensão para quem observa do lado de fora. Mas é ela que, dependendo do contexto em que você estiver inserida, poderá te conduzir para a libertação. Mas o caminho largo, que é o caminho onde todos batem palma e você pode viver postando fotos fakes de pseudo-alegria e amor nas redes sociais, por um lado vai te produzir conforto, mas por outro vai te moldar no inferno de ser cada vez mais progressivo dentro de você. Portanto, crendo que Deus ama e tudo vê, e que em Cristo nós temos esse poder, não levando em consideração sentimentos e sensações, a gente toma uma decisão em fé, na direção daquilo que a gente entendeu ser a verdade e ser a conclusão sensata acerca do contexto em que a gente está inserido. E aí, para isso, eu posso te afirmar, minha amiga, quando se toma essa decisão e a gente se coloca diante das nossas assombrações, medos e ameaças, é que a gente vive para ver que nada daquilo que a gente pensava que poderia acontecer, acontece. E estranhamente a vida começa a conspirar ao nosso favor. Mas dificilmente a gente atravessa para o outro lado do monte dos nossos próprios medos, culpas e ansiedades. Mas eu te estimulo a esse gesto de fé, para que você não só encontre a liberdade, mas que faça expandir dentro de você todo esse poder de vida, a começar pelo amor próprio, que te possibilitará uma vida em novidade de vida, em abundância de vida. Portanto, o Cristo, ele nos deixa orientações e palavras de poder para que todo aquele que crê encontre não só a direção, mas a libertação para poder viver. Creia, creia, creia e dê o passo. E por mais que esse seja um caminho que a gente tem muita dificuldade de prever o final, ele é um caminho onde o próximo passo vai sempre sendo iluminado na medida em que você vai andando. Pode acreditar. Meus amigos, é isso. Agradeço a todos vocês pela audiência, pela participação. Que Deus os abençoe ricamente e com a graça de Deus, até a próxima quarta, se Deus quiser. Um beijão, gente boa. Tudo de bom para vocês. Valeu mesmo.